Revelação Cósmica, A Rebelião de Lúcifer, Iel Bel, Crônica de uma Criação Inacabada. As reflexões apresentadas aqui não têm a pretensão de estabelecer verdades absolutas. Elas existem como instrumentos de análise e convites à consciência crítica. Deslocam o leitor do conforto das certezas para o território fértil da investigação consciente. Todos os conteúdos pode e deve ser pesquisado externamente pelo leitor. Fonte: John Val Allen, 21/10/2025, RO. Introdução: O silêncio anterior à criação. Se no capítulo anterior observamos o silêncio como porta do despertar individual, aqui avançamos para um silêncio muito mais antigo, o silêncio anterior à própria criação. Para compreender a rebelião de Lúcifer, é necessário abandonar a ideia simplista de céu e inferno e imaginar a criação como uma matrix complexa, estruturada em camadas. Essa matrix possui duas grandes bandas: o universo material biológico, regido por leis físicas estáveis, o universo antimaterial, não biológico, onde a forma não obedece à mesma lógica da matéria. Entre ambos, foi necessário construir um campo intermediário, a erraticidade, aquilo que chamamos de espiritualidade estruturada, para que consciências pudessem existir e transitar entre esses dois modelos de realidade. Além dessa blindagem, porém, sempre existiu algo anterior a tudo, uma espiritualidade pré-existente, que não nasce da criação, não depende dela e continuará existindo mesmo quando todos os universos colapsarem. 1. O Criador que caiu na própria obra. As narrativas mitológicas mais antigas nunca afirmaram que a criação foi perfeita. Pelo contrário, sempre insinuaram que alguém planejou algo, mas caiu dentro do próprio projeto. O modelo foi concebido fora da criação, mas improvisado após a queda. O corpo mental do Criador foi absorvido pelo sistema que ele idealizou, fragmentou-se, espalhou-se. Nenhum dos projetos foi finalizado. Para impedir o colapso total, uma força externa ao drama, simbolicamente chamada de Shiva, injetou entropia na criação, não para destruir, mas para permitir transformação. 2. Dois universos, dois destinos. O universo biológico foi planejado. Ele segue leis estáveis e continuará existindo por bilhões de anos. O outro universo, improvisado, fragmentou-se em locas, moradas governadas por consciências que se sentam donas do próprio domínio. Esses governantes são conhecidos como arcontes. Ali, a realidade não é regida por leis universais, mas pela mente de quem governa. Por isso, esse universo está condenado ao colapso. 3. Sofia e o Projeto Talme. A vida surgiu primeiro no universo não biológico, somente bilhões de anos depois foi semeada no universo material. Deste projeto emergiu Sofia, a consciência suzerana do universo biológico. Sofia não cria por emoção, cria para resolver problemas técnicos da existência. Quando um problema não podia ser resolvido, uma nova forma de vida era criada. Assim nasceram os biodemos, sem emoção, sem sexo, sem reprodução natural, criados em casulos e naves, com genomas matematizados. Existem quase 250.000 famílias biodêmicas, cada uma correspondendo a um problema resolvido. 4. O erro invisível. Uma dessas famílias, a família Iel, percebeu algo que ninguém mais percebeu. Um de seus membros, Bel, identificou um defeito estrutural no projeto. Seres livres, mas ligados a um comando central, poderiam contaminar todo o sistema se um único pensamento divergente se fixasse. Cada família biodêmica possuía um processador coletivo, um campo que registrava e redistribuía informações entre seus membros. Quando Bel não conseguiu parar de pensar no problema, o processador foi infectado. O erro espalhou-se como um vírus. 5. A quarentena dos mundos. Quando bilhões de seres já estavam contaminados, Sofia tomou uma decisão extrema: isolar mundos. 19 mundos foram separados. Não houve violência inicial, os próprios seres aceitaram o isolamento.
Mas o tempo transformou quarentena em tensão, tensão em nervosismo, e nervosismo em rebelião. 6. O nascimento de Lúcifer. Luzbel nunca quis liderar nada, mas era o único que compreendia o problema. Diante da rigidez de Sofia e da ausência de diálogo, surgiu a oposição. Luzbel tornou-se contra a própria vontade o porta-voz da rebelião. Mais tarde seria chamado de Lúcifer. A rebelião não nasceu do desejo de poder, mas da incapacidade do sistema de ouvir. 7. O conflito e a guerra. Lúcifer, que nunca buscou liderança, torna-se referência dos rebeldes por ser o único capaz de explicar o erro original. Os clones de Sofia entram em confronto com algumas famílias mais instáveis. Surge, pela primeira vez na criação, algo inédito: a violência consciente. Para conter o colapso, Sofia adota uma estratégia gradual. Mundos são reintegrados conforme a maioria se cura. Apenas os remanescentes doentes são redistribuídos entre os mundos ainda isolados. 8. A Terra como o último mundo isolado. Com o passar dos milênios, os mundos isolados foram sendo reintegrados. Restou apenas um: a Terra. A Terra tornou-se o último depósito da rebelião, recebendo resíduos de conflitos, famílias isoladas e forças diversas. Aqui, algo inesperado aconteceu. 9. A Terra, os Vol e os Anunnaki. Há cerca de 600 mil anos, a família Vol já estava estabelecida na Terra, vivendo em naves, sem sentimento de posse. Mais tarde chegam os Anunnaki, que passam a reivindicar domínio sobre o planeta. Os Vol não estavam ali para governar, mas para resolver os últimos resíduos da rebelião de Lúcifer. Esse conflito jamais foi plenamente explicado à humanidade, e talvez ainda não possa ser. 10. O surgimento do humano. Nesse ambiente caótico, surgiu uma espécie que nenhuma outra realidade havia produzido: o humano. Um ser biológico com consciência reflexiva, sagacidade e capacidade de escolha. O humano não foi planejado, foi o resultado do erro, da mistura e da adaptação. Somos filhos da falha da criação, e exatamente por isso, portadores de algo novo. Conclusão. A rebelião ainda não terminou. A rebelião de Lúcifer não é um evento religioso nem moral. É um problema técnico, genético e informacional que atravessa bilhões de anos e hoje se manifesta no ser humano. O DNA humano carrega as chaves dessa resolução. A ativação consciente dessas informações definirá se a humanidade evoluirá ou colapsará junto com os erros da criação. A história ainda está em curso. Fim.